Olha, e aqui no Boletim Informativo, estou recebendo no nosso estúdio a doutora Lúcia Santos, ela que é presidente do CIMEP, está aqui com a gente também o doutor Luiz Ayrton Santos Júnior e o doutor Francisco Cavalcante. Eles estão aqui com a gente para conversar a respeito de um trabalho magnífico. Antes de mais nada, eu queria desejar uma boa tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde. É um prazer realmente recebê-los, sobretudo para falar a respeito da importância de um trabalho, um levantamento histórico que está sendo feito em relação à medicina e também para a atuação do CIMEP na defesa da classe médica aqui no estado do Piauí. Doutora Lúcia, eu queria começar conversando com a senhora que preside, né, o CIMEP, falando um pouco a respeito primeiro da eleição da senhora, né? A senhora está representando uma entidade que congrega os médicos e isso sempre tem, né, um valor simbólico muito forte. Como é que tem sido a atividade, a missão, a função e as responsabilidades, né, na frente dessa categoria? Joelson, a gente é presidente do Sindicato dos Médicos e agora, recentemente, fomos eleitos a presidente da Federação Nacional dos Médicos, né? Sendo a primeira piauiense mulher a presidir uma entidade a nível nacional. Né? É com muito orgulho que eu trago esse título para o estado do Piauí, mas também vejo com muita responsabilidade. Né? Isso foi fruto de muito trabalho, um trabalho ético, responsável, e nós levamos essa representatividade a nível nacional, como também a nível internacional. O Sindicato dos Médicos, ele faz parte da Confederação Médico Latino-Americana, junto com outros países, Peru, Uruguai, Bolívia, Venezuela, enfim, vários países. E é importante que se diga, é fruto de um trabalho árduo da categoria médica. A medicina piauiense, ela sempre teve destaque a nível nacional e internacional. Não só sob o ponto de vista acadêmico, mas assistencial, com belíssimos projetos, né? E é tanto que nós estamos sendo coroados com a reedição do livro História da Medicina do Estado do Piauí, organizado pelo Dr. Luiz Ayrton, que, né, Luiz, que vai poder falar muito melhor sobre isso. Olha, eu fico realmente feliz demais, né, em trazer para as pessoas essa informação de que uma mulher médica piauiense está à frente de uma entidade que representa toda a medicina no nosso país, né? No país inteiro. Quer dizer, que é um país que tem necessidades distintas de região para região, né? Isso vai exige, né, de quem preside a federação, um compromisso ainda maior com o conhecimento dessa diversidade que é a medicina do Brasil. Muito, Joel, isso é muita responsabilidade, mas trazemos com muito orgulho esse título para o nosso Piauí. E o Piauí tem tamanho para isso, né? Vamos ser sinceros, a medicina do Piauí tem tamanho para presidir qualquer instituição nacional, sem dúvida nenhuma. Tem, como eu falei, a medicina piauiense, ela sempre foi destaque a nível nacional e internacional, ela sempre foi muito reconhecida. Bom, vamos falar um pouco também, então, do trabalho, da história da medicina do Piauí, um livro organizado pelo Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior, um pesquisador, né, não só na área da medicina, mas também da história da medicina. Bom, doutor Luiz, como é que foi, né, organizar esse livro, que já tem há quanto tempo esses artigos elaborados pelos seus autores? É um prazer enorme falar da história da medicina, porque ela orgulha o nosso Estado. Rever os momentos em que foi construída a história, a chegada dos médicos, pontuar as instituições que colaboraram para o nascimento daquilo que eu tenho certeza que todo piauiense se orgulha da prática médica no nosso Estado. Então, o livro ele busca resgatar essa história. Mas rever a história não é só se deliciar com as curiosidades. É também a necessidade de refletir sobre o que foi feito e o que nós podemos construir para o futuro. Onde nós acertamos, onde nós erramos, que vazios ficaram. E esse é exatamente a melhor coisa daquilo que a gente tem em resgatar a história ou ler a história. É interessante observar que a história do Brasil, ela entra na história do Piauí. Eu penso assim, porque nós temos todos os fenômenos e sinais do passado bem mais antigo do que a gente conta nos livros de história do país. Nós temos uma floresta fóssil com 252 milhões de anos, nós temos as inscrições rupestres. Essas inscrições rupestres, por sinal, revelam para o mundo as primeiras manifestações de atitudes médicas com o ser humano.
Não existe nada mais antigo revelado pela história do que as inscrições rupestres nos mostrando procedimentos médicos. Então, quando nós começamos a entender a história do Piauí, a gente busca, a partir desses momentos, nós estamos diante de um resgate que pouca gente conhece, até mesmo nós mesmos aqui não conhecemos na sua plenitude, mas o mundo vai entender porque que a nossa história da medicina começa nas paredes das cavernas do interior do Piauí, onde estão refletidos imagens de pagelança, imagem de partos, imagem provavelmente de cuidar de alguém. Então a gente tem nas inscrições uma série de imagens que colaboram para resgatar essa medicina do passado bem mais antigo. E as medicinas pontuadas nos últimos anos. Experiências, por exemplo, novas, que a gente acredita que sejam novas, elas foram feitas com muita propriedade nos anos 1800. As famílias mais abastadas do Estado, elas não tinham condições de manter seus filhos em escolas médicas fora, distantes do Piauí. Então, o governo do Estado, ele, na verdade, ele financiava esses médicos para fazer medicina fora, com a certeza de que, no retorno, eles prestariam um ano de serviço ao Estado, de modo gratuito. Quer dizer, quem acredita que isso é novidade, o Piauí já fazia nos anos 1800. Então, a história nos revela isso com muita segurança. Isso é curioso imaginar que até um desses piauienses que saiu para estudar fora, se formou no Rio de Janeiro, não voltou ao Piauí. Ele casa-se com uma pernambucana, instala-se em Recife e vai ser um partícipe importante da história de Pernambuco, que é o Dr. Otávio de Freitas. Todo pernambucano conhece Otávio de Freitas, tem nome de estradas, tem nome de hospitais e ruas em Recife. Ele foi o grande, digamos assim, condutor da medicina pernambucana. Com todo o seu sangue piauiense, ele faz o curso de medicina em Recife, ele cria grandes hospitais. Então, nós temos uma história que não só é realizada no Piauí, mas paralela às outras áreas do Brasil, mostram claramente que a medicina do Piauí nos orgulha em várias formas. De várias maneiras. Agora, doutor Luiz, essa política, né, de 1800, de bancar o estudo de alguns estudantes, ela funcionou? O resultado é considerado positivo? Extremamente positivo, né? Quer dizer, as primeiras escolas médicas no Brasil, elas chegaram em 1808 e só havia em Salvador e no Rio de Janeiro. Só em 1912 é que é criada a terceira faculdade de medicina do país, em São Paulo. Então, era necessário encaminhar esses filhos da terra para ter uma formação médica, porque é muito mais fácil trazê-los de volta do que conquistar um médico de outro estado para vir naquela época ao Piauí. Então, acho que o investimento foi importante. Aqui, nos anos 1800, nós começamos a implantar uma ideia como se diz, da prática médica em nosso estado, que tem pontuado brilhos enormes. É claro que alguns se perderam nesse processo, como eu falei, Dr. Otávio de Freitas, como nós temos Alvarenga, Alvarenga também foi um médico importantíssimo. Ele não retorna ao Piauí, mas construiu uma medicina em Lisboa de extremo valor. Olha só que Quer coisa, dizer, né? toda a Europa sabe quem foi Dr. Alvarenga. E ele é natural de Oeiras, então, às vezes, são histórias que nos enriquecem e nos orgulham. Mas os grandes serviços, né, Luiz, pegando aqui o gancho do Luiz, foram criados assim, né? Todos os serviços no nosso Piauí, os grandes hospitais do estado, foram criados assim. Serviços, primeiramente, onde eram cirúrgicos e clínica. Depois a gente assistiu o desmembramento, por exemplo, da ginecologia, sai de dentro da clínica cirúrgica e vem trazendo benefícios enormes para as mulheres piauienses. Aí foi o professor Arimatea Santos, que criou os serviços de prevenção de câncer ginecológicos, serviços de prevenção de câncer de mama. Então, assim, serviço em oftalmologia, os grandes serviços do professor João Orlando, ortopedia do doutor Portela, vem doutor Lineu da Costa Araújo, era um nome brilhante na clínica médica, né? Era Cavalcante. Veio depois, em seguida, sendo sucedido pelo Gilson Portela, que tivemos até edição da revista do HGV, Joelson, nós tivemos edição. Então, assim, o Antenor, que é sobrinho dele, estava nos falando no grupo que a gente tem sobre o livro do Luiz Ayrton organizando. Assim, são pérolas que a gente traz e a gente fica relembrando isso. É muito
muito bacana, Joel. Mas muito importante que todo mundo conheça. Lembra dessas coisas, né, Lúcia, Luiz Ayrton? O Piauí tinha médicos residentes no ano de 1803. Poucos estados do Brasil colônia tinham um médico residente. A medicina era feita por boticários, curandeiros. E no Piauí, em Oeiras, tinham 2 médicos residentes. Quer dizer, um cirurgião português, que foi o primeiro médico do Piauí, e um outro jovem brasileiro já educado na Bahia. E eram médicos na capital Oeiras. Vieram e fizeram esse trabalho de residência. Estavam morando em Oeiras, residiam em Oeiras. Naquela época, doutor Francisco Cavalcante, qual é o impacto que isso tinha na medicina local, essa chegada de conhecimento? Muito forte, porque no Brasil colônia, a maioria das cidades não contava com médicos residentes. Apenas curandeiros e boticários ou cirurgiões barbeiros. Porque no passado, os barbeiros que tinham habilidade com instrumentos de corte afiados era quem praticavam alguns procedimentos quando você não contava com um médico formado. Não era uma atividade ilegal, né? Eles estavam fazendo não era uma atividade ilegal. Era o que tinha muito precário, né? Para o momento, extremamente precário. E o Piauí contava com a presença de um cirurgião da Armada Portuguesa. Dom José Luiz da Silva, que foi o primeiro médico do Piauí, é português, estudou em Lisboa, era cirurgião da Armada e depois vai morar em Oeiras. É fato que, em 1836, um médico inglês, naturalista, que como Darwin viajou o mundo fazendo pesquisas de plantas e animais, ele passa em Oeiras e num único local do Brasil, ele viaja por todo o Brasil, o único local do Brasil onde ele realiza procedimentos cirúrgicos é em Oeiras, porque lá ele encontra José Luiz da Silva e outros que puderam auxiliá-lo. Ele relata, ele tem um livro importante, Viagens ao Interior do Brasil, e em 1836 ele relata procedimentos cirúrgicos realizados na capital piauiense, em Oeiras, importantes para a época. Cirurgia de catarata, cirurgia de litotomia, retirada de pedra da bexiga, alguns casos carentes desse atendimento que não tinha como ser resolvido. E esse cirurgião inglês, junto com esse médico que residia em Oeiras, praticam esses procedimentos. Tá, doutor Francisco Cavalcante, o senhor, inclusive, é atualmente o presidente da Sociedade de História da Medicina no estado do Piauí. Como é que é para o senhor, presidindo essa sociedade, ver publicado um livro que organiza boa parte dessas histórias e pensamentos? É uma felicidade grande. Esse livro está sendo reeditado. Esse livro já foi publicado em 2003, organizado por Luiz Ayrton e por Completa academia. 20 anos agora, né? E por academia. Logo em 2013, fundamos a Sociedade Piauiense de História da Medicina. Realizamos um congresso local. Reunimos médicos aqui do Piauí. A medicina do Piauí sempre foi pujante, conhecimento e cultura. Não vou citar o nome dos colegas aqui para não ser injusto, então vou pedir licença e citar o nome de um, porque ele vai representar todos, o doutor Francisco Ramos, bastante conhecido, também participava desse grupo. Criamos a Sociedade Piauiense de História da Medicina, fizemos o primeiro congresso local em 2013. Em 2015, foi realizado no Piauí o 20º Congresso Nacional de História da Medicina. Um congresso brilhante, onde todos os médicos, a Sociedade Piauiense, então, já estava participando da Nacional, onde foi muito importante, muito bons debates e discussões. Tanto é que o primeiro congresso pós-pandemia, o primeiro congresso presencial pós-pandemia da Sociedade Brasileira de História da Medicina, o 27º, foi realizado ano passado aqui no Piauí, porque fomos convidados a organizar o primeiro congresso presencial pós-pandemia, dado a grandeza do nosso congresso, no nosso 20º congresso de 2015. Olha, eu quero muito, muito mesmo agradecer a vocês, doutor Francisco Cavalcante, doutor Luiz Ayrton, muito obrigado pela presença e parabenizar mais uma vez a senhora doutora Lúcia, porque preside agora a Federação Nacional, que é a federação conhecida como FENAM, né? A Federação Nacional dos Médicos, presidida por uma mulher piauiense, é a medicina do Piauí, marcando presença em nível nacional, como sempre, nos orgulhando sempre. Muito obrigado a vocês pela presença aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Nós que agradecemos, foi um prazer. O prazer é muito, muito, muito nosso, doutora Lúcia, e doutor Luiz e doutor Francisco Cavalcante.